Sabe quando a gente precisa estudar para uma prova e tenta resumir uma matéria inteira, um evento gigantesco, em uma única página de caderno? Pois é, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos mergulhar no 11 de setembro, mas não pelos livros de história ou documentários, e sim pelas anotações de um estudante. O que será que ficou marcado como essencial para ser lembrado? Olha só, o nosso guia para essa análise inteira é este aqui. Uma única página de um caderno de geografia. É incrível, né? Toda a complexidade de um dia que mudou o mundo, reduzida a alguns tópicos, números e até um desenho. Essa folha não só resume os fatos, ela é uma janela para a gente entender como a memória de um evento desses é construída. E, claro, como ela é simplificada. Então, vamos começar pelo começo, né? Pelo básico. O que essa anotação diz que foram os fatos centrais, o ponto de partida para entender o que rolou naquele dia? A primeira linha já vai direto ao ponto, sem enrolação. Em pouquíssimas palavras, está tudo aí. A ação, que foi um atentado, o alvo, as icônicas Torres Gêmeas, e o lugar, nos Estados Unidos. É a essência da notícia, sabe? Sem nenhum adjetivo, sem nenhum detalhe extra. O puro suco do fato. Logo em seguida, vem um número, frio, preciso. 2. As anotações fazem questão de destacar que foram 2 aviões usados no ataque contra as torres. E esse detalhe que parece pequeno foi fundamental e virou aquela imagem chocante que todo mundo viu. O primeiro impacto e depois o segundo. E então, temos um momento que ficou congelado no tempo, 8h46 da manhã. Para quem fez essa anotação, não bastava saber o que aconteceu, mas quando exatamente tudo começou. Esse horário virou o marco zero de um dia que entrou para a história. Bom, agora que a gente já estabeleceu os fatos básicos do ataque, vamos focar no alvo. Como que as Torres Gêmeas, que eram um símbolo de poder e de economia, foram parar nessas anotações de estudo? E aqui que a coisa fica bem pessoal. A gente não vê uma foto, mas um esboço, um rabisco simples das torres. É muito interessante ver como a nossa mente processa e simplifica um ícone, né? Mas esse desenho não está sozinho. Ele vem acompanhado de números que tentam dar uma dimensão do tamanho que elas tinham. O primeiro número que aparece para quantificar esse desenho é 110. Imagina só, 110 andares. Um prédio que subia 110 níveis acima de Nova York. Essa informação, de repente, transforma aquele simples rabisco num gigante. E para completar os 110 andares, vem outro número enorme, 400 metros de altura. Quando a gente junta esses dois dados, o desenho ganha vida. Ele deixa de ser só um prédio e vira um monumento. Esses não são só números, eles são a medida da grandiosidade que foi transformada em alvo. Ok, se o alvo era monumental, a pergunta que fica é qual foi o tamanho da devastação. A próxima parte das anotações é sobre isso. Tenta colocar em números as consequências diretas do ataque. O primeiro número dessa seção é pesado, 2.977. Isso não é uma estatística qualquer, é o registro do custo humano daquele dia. Cada unidade nesse número aí foi uma vida perdida. É, com certeza, a informação mais triste dessas anotações, capturando a tragédia em um único dado. Além da perda de vidas, a destruição física também foi algo que durou muito tempo. E o número 99 representa exatamente isso. Foram 99 dias até o último foco de incêndio nos escombros ser finalmente apagado. Pensa só, por mais de 3 meses, a ferida de Nova York continuou literalmente queimando. Depois de passar pelo o que, onde e pelas consequências, as anotações vão para a pergunta final que é crucial. Quem? Quem estava por trás de tudo isso? A última parte busca identificar o cérebro da operação. A resposta aqui é bem direta. A anotação usa a palavra mentor e logo em seguida o nome, Osama Bin Laden. Para esse estudante, a atribuição de responsabilidade era clara e inequívoca. A figura central por trás de tudo era ele. E agora a gente chega na informação final, e talvez a mais reveladora de todas, escrita exatamente assim em caixa alta, foi preso em 1011. Aqui a gente vê um lapso muito curioso, uma mistura de informações, talvez sobre a morte dele em 2011, com a palavra preso e até um erro de digitação no ano. É o exemplo perfeito de como a nossa memória, na pressa de resumir, pode pregar peças, simplificando e até distorcendo os fatos. No fim, essa pequena jornada por uma página de caderno nos mostra muito mais do que só dados sobre o 11 de setembro. Ela revela como a história é filtrada, simplificada e, por fim, transformada em memória. E isso deixa a gente com uma pergunta fundamental. Na nossa própria cabeça, como será que a gente constrói a memória dos grandes eventos? Quais detalhes a gente escolhe lembrar e quais, inevitavelmente, acabam se perdendo no caminho?